Outro dia, fiz um comentário público de que a ideia de sustentabilidade era uma vaidade pessoal e isso irritou muitas pessoas. Disseram que eu estava fazendo uma afirmação que desorganizava uma série de iniciativas que tinham como propósito educar as pessoas sobre o gasto excessivo de tudo. Eu concordo que precisamos educar sobre isso, mas não é inventando o mito da sustentabilidade que nós vamos avançar. Vamos apenas nos enganar mais uma vez, como quando inventamos as religiões. Tem gente que se sente muito confortável se contorcendo na yoga, ralando no caminho de Santiago ou rolando no Himalaia, achando que com isso está se elevando. Na verdade, isso é só uma fricção com a paisagem, não tira ninguém do ponto morto. Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu encontro com os livros, trazendo hoje A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Ailton Krenak é um ambientalista, um líder indígena de grande influência, conhecido internacionalmente. Nascido no dia 29 de setembro de 1953, ele participou da Constituinte de 88, criou várias ligas de povos indígenas, a União dos Povos Indígenas, participou da União dos Povos da Floresta. Então ele é muito engajado na luta dos povos indígenas e se tornou mais destacado recentemente por causa da situação socioambiental brasileira, né? Ele que nasceu na região do Rio Doce, a aldeia dele, né? A aldeia Krenak, o povo Krenak, que mora ali na bacia do Rio Doce, e o Rio Doce que foi devastado, né, pela destruição da barragem. Então, acaba que as palavras dele pararam de ecoar apenas com alguns ecologistas, alguns ambientalistas, e está se tornando uma voz muito importante como um todo, né, para discutir as questões ambientais. Esse livro aqui traz 5 textos, só que esses textos, na verdade, foram separados por temas, mas eles são retirados de várias fontes, né, de lives que ele participou, de artigos de jornal que ele escreveu, de entrevistas que ele concedeu a jornais. Então, são várias fontes e aí os organizadores pegaram essas fontes e separaram por temas. O texto que dá título é A Vida Não é Útil, é um texto muito bom, mas os outros títulos são Não se come dinheiro, Sonhos para adiar o fim do mundo, A máquina de fazer coisas e O amanhã não está à venda. E todos esses textos têm em comum justamente essa discussão epistemológica sobre a nossa relação com o planeta. E ele vai trazer muitas ideias que algumas pessoas defendem, mas ao mesmo tempo ele vai se aprofundar nesse debate mais realmente ontológico, epistemológico, né, em relação ao que conhecemos e quem somos, porque mesmo as pessoas que defendem, por exemplo, a sustentabilidade, muitas vezes elas defendem essa perspectiva de que o ser humano está afastado da natureza. E ele tenta o tempo todo dizer o seguinte: não, nós não estamos afastados da natureza, nós somos a natureza. Nós somos um coletivo. Cada passo que eu dou, na verdade, é um passo que meu povo está dando através de mim. Então ele vai tentar incutir na gente essa ideia de que nós fazemos parte de um único ser vivo que seria o planeta Terra. A natureza como um todo seria um ser vivo e que nós estaríamos destruindo por não ter essa consciência. São textos curtos, é um livro curto, um livro de 126 páginas, nesse formato de bolso, mas que traz questões que são extremamente necessárias. Ele também discute a pandemia da Covid-19 e ele vai falar sobre os perigos que nós estamos vivenciando justamente porque não estamos nos considerando como parte da natureza. Então, tem alguns trechos que são fenomenais, eu vou ler alguns aqui para vocês. As diferentes narrativas indígenas sobre a origem da vida e nossa transformação aqui na Terra são memórias de quando éramos, por exemplo, peixes. Porque tem gente que era peixe, tem gente que era árvore antes de se imaginar humano. Todos nós já fomos alguma outra coisa antes de sermos pessoas. Essa mensagem atravessa narrativas de nossos parentes Ainu, que vivem no norte do Japão e na Rússia, dos Guarani, dos Yanomami, dos parentes que vivem no Canadá e nos Estados Unidos.
Quem sabe até os mesopotâmios, aquela gente muito antiga, tivessem histórias dessa natureza. Os ameríndios e todos os povos que têm a memória ancestral carregam lembranças de antes de serem configurados como humanos. Esse pensamento de que já fomos outros seres e de que voltaremos a ser depois de mortos é extremamente lógico, né? Já que nós somos compostos de átomos e os nossos átomos já foram átomos de outras coisas e voltarão a ser, né? Depois que nossos corpos se desmancharem. Mas é um tipo de pensamento que as pessoas gostam, que elas curtem apenas quando você coloca em termos de poesia, né? Em termos de arte. Geralmente as pessoas não querem parar no seu dia a dia para pensar sobre isso. E o Ailton Krenak então fica tentando lembrar que nós somos parte de um conjunto, que nós somos parte de um todo e que se nós estamos destruindo o mundo em que estamos, não adianta tentar colonizar outros, né? Porque nós também levaremos esse mesmo espírito destrutivo para qualquer outro planeta. Então temos que começar por mudar a nossa filosofia de vida, de mudar a forma como nós interpretamos a nossa relação com o todo, com a natureza. E são reflexões cada vez mais necessárias diante do quadro de destruição tão acelerada que estamos vivendo atualmente. É por isso também que o Krenak está se destacando tanto em um mundo em que nós já tivéssemos alguma consciência de nossa relação com a natureza, de que precisamos do meio ambiente para vivermos, nós precisamos preservar o meio ambiente, senão nós também estaremos destruindo a nossa própria espécie. Se nós já tivermos essa consciência, o Ailton Krenak talvez não fosse tão destacado atualmente. O texto que dá origem ao livro, A Vida Não É Útil, eu gostei muito do título e da forma como ele trata esse tema. Recentemente eu me deparei com um cara comentando na internet, perguntando qual a importância, qual a diferença que fazem esses pensadores, né, que as pessoas têm acompanhado ultimamente e que não acrescentam em nada no PIB nacional. E a minha resposta foi que, por isso mesmo, eles são importantes, porque a partir do momento em que um pensador diz para você, olha, você não é apenas uma abelha numa colmeia, você não é apenas uma formiga no formigueiro, você não precisa apenas produzir e consumir, a sua vida não precisa ser apenas um utilitarismo. Então isso já é muito importante, né? Já é muito importante que o ser humano se veja como um ente que pode buscar ir além, né? Que pode transcender as necessidades puramente materiais e que pode pensar no mundo como um ente de beleza, né? Buscar a beleza nas coisas, a beleza inclusive em si mesmo. E o pensamento que o Ailton Krenak traz aqui, eu acredito que se coaduna muito com essa ideia de que nós devemos repensar as nossas relações entre as pessoas e as relações com o mundo à nossa volta. A gente muitas vezes reage em relação às outras pessoas também com essa ideia de como é que elas serão úteis para nós, o que é que nós podemos tirar de uma relação com outras pessoas. E talvez seja a hora de nós repensarmos isso, repensarmos essa coisa da utilidade, né? E pensar que é muito feio quando as coisas são apenas úteis, né? Talvez justamente isso eu defendo até porque eu amo a literatura, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam qual a utilidade da literatura e a utilidade talvez seja justamente isso, né? A utilidade de não ser útil, de não ter uma importância do ponto de vista produtivo, de não ser algo que vai te trazer um benefício imediato. A beleza da arte está nisso, né? Está em você poder parar e simplesmente absorver aquilo e deixar fluir essa beleza em torno de você. Ou às vezes até a própria feiura, né? A arte muitas vezes traz algo de feio, mas esse feio faz você repensar a sua condição de ser humano, repensar as suas relações com as pessoas e com as coisas. Então é um livro que, mesmo para aquelas pessoas que se consideram autossustentáveis, que se consideram ambientalistas, vai trazer algumas reflexões interessantes. Vai fazer com que a pessoa repense um pouco da sua forma de se ver no mundo e de ver a natureza à sua volta. Se você quiser ouvir o próprio Ailton Krenak falar a respeito, a gente vai ter uma conversa dia 19 de novembro, às 5 horas da tarde, eu vou estar mediando, vai ser uma conversa com ele
e com o Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, que eu vou trazer a resenha na próxima semana. E a gente vai conversar no Arte da Palavra, um evento do SESC, na página do Arte da Palavra no Facebook. E eu vou tentar trazer também aqui para o canal essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então espero ver vocês por lá. Se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.